Desculpe, mas preciso contar a verdade para você. A cripto está tendo o pior desempenho de sua história até agora. Nem eu esperava tanto assim. Sim, o Bitcoin chegou a 82 mil dólares. O Ethereum ultrapassou 2.400 dólares. Mas na minha opinião ainda é como se não fosse. Porque quando olhamos, a guerra está acabando. Um novo presidente do Fed, que esperamos que seja dovish, está chegando. Os preços do petróleo estão caindo. O S&P 500 e o Nasdaq, que é semelhante às criptomoedas, estão constantemente batendo novos recordes. Existem ações que valorizaram 40 vezes, mas nossas altcoins ainda estão estagnadas. É uma completa vergonha. Então, o que vai acontecer, doutor? Qual é a solução para este problema? Vamos falar sobre isso em nosso vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu vídeo. Eu invisto em criptomoedas desde 2017. Na verdade, sou o primeiro canal de YouTube sobre criptomoedas na Turquia. No mundo, também sou um dos primeiros canais criados sobre criptomoedas. Mas eu realmente não me lembro de um período tão ruim assim. Talvez minha memória esteja me enganando. Vocês realmente se lembram de termos passado por períodos tão ruins assim? O volume está no fundo do poço, não chama a atenção das pessoas. Não há buscas por cripto. As pessoas já não sentem prazer com cripto, não se divertem mais. Me vem à mente um motivo, mas não posso dizer isso aqui agora. Então vamos ver quais são os motivos racionais. O que vamos fazer? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas, enquanto estou apenas começando o vídeo, vamos nos apoiar nesses dias difíceis. Você pode apoiar uma comunidade cripto curtindo o vídeo e deixando um comentário no canal. Apoiando assim, talvez possamos levar o cripto para cima novamente. Então, quais são os problemas no cripto? Vamos falar sobre isso primeiro. O assunto mais importante, pessoal, são os acontecimentos no mundo, tanto os desenvolvimentos geopolíticos quanto os macroeconômicos. Após a eleição do Trump, pessoal, infelizmente surgiram conflitos em novas frentes, um atrás do outro. Ou melhor, vamos chamar de operações. Não foi exatamente em nível de guerra, mas ocorreram operações sérias e houve muita confusão no Oriente Médio. Junto com isso, a política monetária, que esperávamos que fosse afrouxada, não foi afrouxada, na verdade deu sinais de aperto. Essa situação afetou principalmente as criptomoedas. Mas reparem, mesmo com esse aperto, o S&P 500 está batendo recordes, o Nasdaq está batendo recordes, o ouro está batendo recordes, o petróleo está batendo recordes, os preços dos imóveis estão subindo. Enquanto tudo está batendo recordes, as altcoins estão tendo um desempenho ruim. Então aqui temos um assunto que discutimos há anos. A tendência é sua amiga. Não vamos lutar contra a tendência. O momento das altcoins pode voltar? Tenho certeza de que vai voltar. Ainda estou comprando altcoins? Sim, mas o que estou fazendo? Moedas principais como Solana, BNB, Ethereum ou Bitcoin. Estou focando apenas nessas e fazendo compras graduais. Ou seja, não estou em uma estratégia intensa. Porque não estou indo contra a tendência. A tendência mostra que as ações americanas vão bem. Mantenha o ouro na carteira. É preciso dar importância a isso. Então, o que deve ser feito? Quando olhamos para as empresas do S&P 500 ou para a lista do Nasdaq 100, essas empresas proporcionam um retorno anual entre 15% e 20% em dólares, pessoal. Esse é um retorno muito alto. Não pensem que é pouco. Mas, professor, só 15% a 20%? É um pensamento ruim. Um retorno anual de 20% é impressionante, um resultado muito forte. Mas vamos além disso. Quando olhamos para a lista do Nasdaq 100, só no mês de abril teve um retorno de 15,7%. Isso, pessoal, é realmente um retorno muito significativo. Em apenas um mês em relação ao dólar. Ou seja, se você tem 100 mil dólares, de repente passa a ter 115 mil dólares e eu sei que você acha esses 15% pouco. Mas me diga, em qual altcoin você fez 2 vezes o valor em pouco tempo? Ou em qual altcoin você ganhou 50% com tanta facilidade? Você quer 40 vezes? Em qual altcoin você ganhou 40 vezes recentemente? No último ano ou nos últimos 10 meses? Mas aqui existem ações que renderam 40 vezes. E uma das maiores responsáveis por esse sucesso da Nasdaq, pessoal, é a SanDisk. Sabe aquela empresa que fabrica os pendrives que todos nós conhecemos, mas que se não tivermos também não faz tanta falta? É uma empresa de memória. Uma empresa de memória? Ela fez 40 vezes. Em quanto tempo? Em 40 anos? Não, em apenas 12 meses. Em apenas um ano fez 40 vezes. Ou seja, se você tivesse investido 25 mil dólares na SanDisk há um ano, agora seria milionário em dólares. Então não devemos ir contra a tendência. Vamos continuar buscando os investimentos certos. Mas por que a SanDisk, pessoal? Vou abordar isso bem rapidamente. A razão principal para isso é a seguinte, pessoal. As inteligências artificiais não precisam apenas de GPUs, mas também de memórias rápidas chamadas NAND. E nesse setor, a SanDisk é líder de mercado. Por isso, ela bateu recorde. Subiu 40 vezes para o nível de 1.400 e esperam que chegue a 4.000. É uma valorização séria. Comprar altcoin é fácil, mas SanDisk é difícil? Ou comprar um ETF do S&P 500 ou um ETF do Nasdaq 100 é muito difícil? Não, pessoal, é muito fácil. É igualmente prático. Por isso não vamos contra a tendência. Então, que tipo de estratégia de investimento seguimos? A lógica é a seguinte. Qual é o seu patrimônio total? Digamos que seja 1.000 dólares. 200 dólares disso, pessoal, devem estar em ouro. Esse é o seu ativo mais líquido.
um instrumento de reserva de valor que mantém seu próprio valor. Você pode não ganhar muito dinheiro com isso, mas a longo prazo é um ativo líquido para suas necessidades imediatas e um instrumento de proteção de valor. Você pode investir 20% em bolsas listadas nos Estados Unidos, como o S&P 500 ou o Nasdaq. Assim, na minha opinião, retornos anuais de 20% são uma taxa muito boa, porque o ouro bateu um recorde à parte. Em 2 a 3 anos, dobrou em relação ao dólar e o S&P 500 proporcionou um retorno de 60% em relação ao dólar no mesmo período. Acho que esses são índices muito altos. Por isso, pessoal, sim, ainda gostamos das altcoins. As altcoins nos deixam muito empolgados, nos deixam muito felizes, não é mesmo? Elas nos fazem sonhar, mas na parte em que precisamos manter os pés no chão, também precisamos nos garantir um pouco com ouro e ações estrangeiras. Aliás, tanto o investimento em ouro quanto em ações estrangeiras você pode fazer facilmente pela Binance. Eu faço por lá. Escaneie o QR Code na tela para se cadastrar com 20% de desconto e ganhar bônus de até $600. Este link é exclusivo para nossos seguidores. Acesse pela descrição ou pelo QR Code. Se o ouro subir 20% e estourar uma guerra, ele pode dobrar de valor. Assim, sua participação de 20% na carteira saltaria para 40%. Se o ouro de vocês dobrar, o peso dele no portfólio passa de 20% para 40%. Nesse momento, você pode reduzir gradualmente para 30%, vendido 40 até 30%. Com o dinheiro que entrou, comprei ações. Agora, alguns de vocês estão rindo de mim. Por quê? Ah, professor, esquece $1.000, eu só tenho $100. Você pode dizer, sua estratégia não serve para mim de jeito nenhum. Mas não importa se você tem $100, $100.000 ou $1 milhão, a estratégia é a mesma. Isso é uma estratégia de investimento. Você vai montar uma cesta, mas nessa cesta vai mirar um retorno de 20% em dólares semestralmente. É uma meta muito alta, uma meta boa e uma meta que pode te deixar rico em pouco tempo. Você tem $100, irmão? Se quiser, abra uma conta de ouro em gramas. Guarde ali $20 em ouro em gramas. Não consegue comprar uma ação de $20? Então, por enquanto, mantenha esse valor em renda fixa e, assim que puder comprar uma fração novamente, invista em ações ou, quando aumentar seu portfólio e chegar a $200, faça essa compra de ações. Claro que nada do que eu disse neste vídeo é uma recomendação de investimento. Essas são as estratégias pessoais que eu mesmo utilizo, pessoal. Eu não sou um consultor de investimentos. Então, de onde vêm essas informações? Essas coisas, pessoal, são científicas. Quem transfere riqueza entre gerações aplica essa estratégia. Além disso, economize, corte gastos e luxos, direcionando-os para investimentos corretos. Porque um investimento simples que você fizer hoje pode te levar a patamares muito diferentes amanhã. Não estou dizendo para você passar fome, não tomar café, não beber água, comer só em casa e correr atrás de cada centavo que aparecer. Não, não. Quando o cérebro começa a fazer contas tão pequenas assim, vai acabar chegando a lugares absurdos. Quando for o momento certo, você vai tomar seu café fora e esse café vai te fazer se sentir bem. Seu cérebro vai pensar de forma mais eficiente. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de gastos desnecessários com luxo, férias de luxo desnecessárias. Não faça as coisas só para postar stories no Instagram. Não leve a situação para outros caminhos. Sim, se você pode tirar férias, tire, mas se o seu orçamento deste ano não permite, então não faça. Ou, se você está planejando fazer 2 viagens, reduza para uma. Você precisa começar a economizar? O mundo vive uma crise econômica. Não é só com você, é no mundo todo. Como sabem, viajo muito a trabalho. Há cerca de 10 dias, eu estava em São Francisco e Las Vegas. Em todas as minhas viagens, converso com os taxistas. Taxistas são como barbeiros, a conversa é parecida. Os taxistas sentem o pulso do povo. De dia, eles estão sempre em contato com pessoas comuns. Há 2 anos, no verão de 24, eu estava novamente nos Estados Unidos. Passei um mês em Miami e lá falava sempre com os taxistas. Havia eleições. Sempre consultava na opinião deles, porque alguns taxistas eram americanos, outros eram imigrantes. Imigrantes não podem votar nas eleições federais, ou seja, nas eleições presidenciais. Mas mesmo assim, eu tinha curiosidade sobre as opiniões deles. Alguns deles já eram americanos, eu pegava as opiniões deles em quem você vai votar nas eleições, ou mesmo que não vote, quem você apoia, porque as eleições seriam dali a 2 ou 3 meses. Seriam as eleições de novembro de 2024. E quando olhávamos, realmente naquela época, 6 ou 7 em cada 10 pessoas mencionavam o Trump. Trump venceu com uma diferença de 52%. Sim, talvez os taxistas sejam mais propensos, mas no geral, as pesquisas diziam que Trump ganharia. Havia mais pessoas apoiando o Trump. O que pergunto sobre suas expectativas econômicas e como vivem e eles reclamam. Nosso poder de compra está enfraquecendo. Dizem que já não conseguimos gastar como queremos e que a vida está nos apertando. Em São Francisco, o aluguel no centro chegou a $6.000. Falo agora com um taxista americano. Sim, moramos fora e viemos para cá. Trabalhamos aqui e voltamos, pois a vida está difícil para todos, em todo lugar. O padrão muda. Não me crucifiquem. Mas quando olhamos, de fato, em muitos países, o poder de compra está enfraquecendo agora. Então, aonde quero chegar com isso? Onde vou conectar isso? Vou conectar aqui. A economia está ruim em todo lugar e a economia é uma onda senoidal. Eu menciono isso de vez em quando. Ou seja, agora estamos naquele declive, pessoal. Esta é uma inclinação muito importante.
Porque se você realmente quer criar riqueza, precisa aproveitar muito bem essa parte do fundo. O que quero dizer com isso é o seguinte: como eu disse antes, fique um pouco em ouro, você precisa manter liquidez. Por quê? Porque, por exemplo, imagine que há uma cafeteria no seu bairro. Estava indo bem, mas a economia piorou. Juros subiram, a inflação está alta e as pessoas evitam café fora. O dono da cafeteria mal consegue pagar as contas. Está tendo dificuldade para vender café e vai à falência. E coloca o negócio à venda de passagem de ponto. Quer vender a cafeteria por 1/3 do custo que teve? É aí que você compra aquela cafeteria por 1/3 do custo. Porque você tinha ativos líquidos. Você entrou nessa crise preparado, e quando a crise termina, esse equilíbrio volta ao zero, essa curva. E daí ela sobe até o topo. É nesse momento que algo que você comprou por $1 pode, de repente, te render $10. Sim, talvez você não consiga comprar a cafeteria do bairro, mas pode comprar ações da Gloria Jeans ou da Starbucks. É a mesma lógica. A lógica do investimento funciona da mesma forma. Por isso, as crises, na verdade, são uma oportunidade, um ponto de virada. Se você quer deixar uma fortuna para a próxima geração, precisa agir com estratégia nesses períodos. Só 1% das pessoas faz o que digo. Saiba que não deve ser ingênuo, pois esse poder de compra só é riqueza nas mãos da elite de 1%. Se todo mundo tivesse toneladas de ouro, o ouro também não teria valor. Ou seja, apenas 1% vai conseguir, e essa era a estratégia daqueles que querem estar nesse 1%, pessoal. Espero que meu vídeo tenha sido compreensível. Espero vê-los no próximo vídeo. Fiquem bem.